No final de 1948, os vizinhos árabes de Israel invadiram para tentar destruir o novo Estado e falharam. O exército egípcio havia sido derrotado, mas uma força cercada em um pedaço de terra conhecido como Bolsão de Faluja se recusou a se render. Um grupo de jovens oficiais egípcios e israelenses tentou romper o impasse. Entre eles estava Yitzhak Rabin, um prodígio militar israelense de 26 anos que era chefe de operações na Frente Sul. E do outro lado, o major egípcio Gamal Abdel Nasser, de 30 anos. Apenas alguns anos depois que os nazistas mataram 6 milhões de judeus, o sonho de estabelecer um Estado em sua pátria bíblica se tornou realidade. Os palestinos chamam 1948 de Al-Nakba, ou a catástrofe. Até 750 mil palestinos fugiram ou foram expulsos da terra que se tornou Israel e nunca foram autorizados a voltar. Para os árabes, a derrota nas mãos do incipiente Estado israelense foi um momento político sísmico que levou a anos de agitação. Sentindo-se traídos, os oficiais do exército, humilhados, tomaram o poder. A Síria teve golpes militares regulares. 4 anos após o fim da guerra, Nasser liderou um grupo de jovens oficiais que derrubou o rei do Egito. Em 1956, Nasser era presidente. No mesmo ano, ele desafiou a Grã-Bretanha, França e Israel na crise de Suez e se tornou o herói e líder do mundo árabe. Em Israel, por sua vez, Rabin continuou sua carreira militar. Em 1967, ele era o chefe de gabinete, o oficial mais graduado. Os árabes não conseguiam superar a dor da derrota. Os israelenses nunca esqueceram que seus vizinhos tentaram destruí-los. Ambos os lados sabiam que outra guerra viria, mais cedo ou mais tarde. Israel e seus vizinhos árabes tinham muitas razões para o ódio ou suspeita mútua, mas a Guerra Fria nas décadas de 50 e 60 adicionou um combustível extra. A União Soviética forneceu ao Egito uma força aérea moderna. Israel, por sua vez, mantinha relações calorosas com os Estados Unidos, mas ainda não era o maior destinatário da ajuda militar americana. Na década de 1960, Israel também comprou aviões da França e tanques da Grã-Bretanha. Depois de 1948, Israel trabalhou incansavelmente para tirar o melhor proveito de sua posição estratégica exposta. Também absorveu mais de 1 milhão de imigrantes, sendo o serviço militar uma parte importante para receber os recém-chegados a Israel. Israel construiu um exército rápido, flexível e mortal. Em 1967 estava perto de adquirir suas próprias armas nucleares. Os novos israelenses nativos, conhecidos como sabras, a palavra hebraica para figo da Índia, estavam determinados a não repetir o que acreditavam ter sido os erros dos judeus na diáspora. Eles sempre revidavam e, às vezes, lutavam primeiro. Rabin estava confiante de que as forças armadas de Israel estavam em boa forma. Sua missão era vencer todas as guerras, com base no fato de que Israel não podia permitir uma única derrota. As forças egípcias, por sua vez, e sua aliada Síria, treinadas menos, se gabavam mais e esqueceram que a vitória política que surgiu após a crise de Suez, em 1956, foi precedida por uma derrota militar. Nasser concentrou-se na construção de um movimento nacionalista pan-árabe que seus apoiadores esperavam que recriasse a grandeza árabe e se vingasse de Israel. Nasser se tornou um aliado próximo do marechal de campo Abdul Hakim Hamer, comandante-em-chefe das Forças Armadas do Egito. O Egito era um país antigo sem a sensação de insegurança que subjaz à arrogância de Israel. A missão mais importante de Amer, que ele fez muito bem, foi garantir que o exército permanecesse leal, reprimindo complôs e mantendo o corpo de oficiais feliz. As artes militares eram muito menos prioritárias. Em 1967, o Egito estava atolado em uma guerra no Iêmen que se tornou o seu próprio Vietnã. Não havia lutado muito bem naquele conflito, mas Nasser não poderia substituir Amer por um soldado melhor.
O exército sírio, por sua vez, era igualmente politizado, e como o Egito era cliente da União Soviética, uma série de generais foram girados no poder por uma série de golpes de Estado. Os árabes falavam muito sobre unidade, socialismo e nacionalismo, mas na realidade estavam profundamente desunidos. As lideranças sírias e egípcias se preocuparam com complôs supostamente instigados pelas monarquias na Jordânia e na Arábia Saudita. Eles temiam que os populistas militares que lideravam a Síria e o Egito incitassem a revolução. O governante da Jordânia, o rei Hussein, era um aliado próximo da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. A Jordânia foi o único estado árabe que emergiu a partir de 1948 como vencedor. O avô de Hussein, o rei Abdullah, tinha contatos secretos com a agência judaica, o principal órgão que representava os judeus no mandato britânico na Palestina. Eles discutiram dividir a terra entre eles na sequência da partida planejada da Grã-Bretanha em 1948. Em 1951, um nacionalista palestino assassinou Abdullah na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. O príncipe Hussein, de 15 anos, viu seu avô morrer e no dia seguinte carregou uma arma pela primeira vez. Um ano depois, ele era rei. Após a guerra de 1948, a Jordânia e Israel chegaram perto, mas não o suficiente de fazer a paz. As conversas secretas continuaram no reinado de Hussein. Ele estava ciente das fraquezas da Jordânia, um país desértico e que tinha uma grande e inquieta população de refugiados palestinos. A guerra em 1967 veio como resultado de anos de crescente tensão e ferozes escaramuças fronteiriças entre árabes e israelenses. A fronteira entre o Egito e Israel era relativamente tranquila. O maior ponto de conflito foi a fronteira norte de Israel com a Síria, onde eles lutaram por territórios disputados e as tentativas da Síria de desviar o Rio Jordão para longe da rede nacional de água de Israel. Os sírios abrigaram guerrilheiros palestinos que estavam montando ataques a Israel. As potências ocidentais não tinham dúvidas de qual lado do Oriente Médio era mais forte na véspera da guerra em 1967. O Estado-Maior Conjunto dos Militares dos Estados Unidos julgou que Israel era militarmente incontestável por qualquer combinação de estados árabes, pelo menos durante os próximos 5 anos. Em um relatório sobre o exército israelense em janeiro de 1967, o Adido de Defesa britânico em Tel Aviv avaliou que no comando, treinamento, equipamento e serviços, o exército israelense estaria mais preparado para a guerra do que nunca. O soldado israelense teria um forte espírito de combate e iria voluntariamente para a guerra em defesa de seu país. As guerras de fronteiras alimentaram a tensão. Guerrilheiros palestinos romperam a cerca de fronteira. Israel os condenou como terroristas. Acreditava que para dissuadir e punir tinha que revidar com força. Um grande ataque israelense na Cisjordânia, ocupada pela Jordânia, visando a aldeia de Samua em novembro de 1966, caiu como uma bomba dentro de Israel. O ataque causou alvoroço entre os palestinos na Cisjordânia. Hussein ficou horrorizado. Ele disse à Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, que durante 3 anos esteve em conversas secretas com Israel. Seus contatos israelenses lhe enviaram garantias de que não haveria represálias na manhã do ataque. Os americanos foram solidários. Eles apoiaram uma resolução no Conselho de Segurança da ONU condenando o ataque a Samua. Hussein impôs a lei marcial na Cisjordânia e ficou mais convencido do que nunca de que seu trono estava em perigo e que ele poderia ser derrubado por palestinos furiosos. Ele temia um golpe de oficiais radicais, pró-Nasser, no exército e que Israel poderia usar o contexto como pretexto para engolir a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. O rei não queria compartilhar o destino do outro monarca hashemita no Oriente Médio, o seu primo e amigo, o rei Faisal do Iraque. Ele havia sido baleado no pátio de seu palácio em um golpe militar em 1958.
A marcha para a guerra continuou com problemas crescentes na fronteira entre Israel e Síria. Ao contrário de Hussein, que os americanos acreditavam estar fazendo todo o possível para impedir a infiltração palestina, a Síria a encorajou ativamente. Israel estava pressionando agressivamente suas reivindicações de território disputado na área de fronteira, cultivando campos em áreas desmilitarizadas com tratores blindados. Ele veio à tona com uma batalha aérea e de artilharia em grande escala entre Israel e Síria em 7 de abril de 1967. Israel derrotou os sírios. Na manhã seguinte, jovens palestinos em Jerusalém, de acordo com os diplomatas britânicos, mostraram um espanto com a competência israelense e o desamparo árabe diante daquilo, e perguntaram onde estariam os egípcios naquele momento. Crescia a pressão sobre Nasser para acrescentar ação ao seu discurso. Israel se deleitou em um clima de autocongratulação nacional, mas alguns estadistas e soldados mais velhos ficaram alarmados. Em um corredor do parlamento israelense, o ex-chefe de gabinete militar Moshe Dayan esbarrou no general Ezer Weizmann, ex-chefe da Força Aérea e agora o número 2 de Rabin, e perguntou, abre aspas, você está fora de si? Você está levando um país à guerra, fecha aspas. A Síria e as guerrilhas palestinas que ela patrocinava tentaram ainda mais arduamente provocar os israelenses, que os atacaram respondendo a todas as provocações. Parecia para a Síria e o Egito, assim como para a Inglaterra e os Estados Unidos, que Israel estava planejando um movimento maior. Um relatório da agência de notícias israelense citava uma alta fonte secreta que dizia que Israel tomaria uma ação militar limitada destinada a derrubar o regime do exército de Damasco se os terroristas sírios continuassem a atacar e sabotar o interior de Israel. A dita fonte secreta era o general de brigada Aron Yariv, chefe da inteligência militar israelense. Ele mencionou derrubar o regime apenas como a mais extrema de uma gama de possibilidades, mas a reportagem foi levada a sério dentro da Síria e também na própria imprensa israelense. Então, uma intervenção da União Soviética mudou tudo. No dia 13 de maio, Moscou deu um aviso a Cairo de que Israel estava concentrando tropas na fronteira com a Síria e atacaria dentro de uma semana. Até hoje, não há consenso entre os historiadores do porquê a União Soviética blefou e deu o disparo inicial para a guerra naquele momento, e isso tem sido debatido até então. Dois historiadores israelenses, Isabella Ginor e Gideon Remes, argumentam que a União Soviética instigou deliberadamente a crise. Dizem que queria bloquear os planos de armas nucleares de Israel e que os soviéticos estavam prontos para comprometer suas próprias forças naquela luta. Na época, um oficial soviético de nível médio disse à CIA que a União Soviética estava incitando os árabes para tentar criar problemas para os Estados Unidos. Com os grandes problemas do Vietnã, outra guerra no Oriente Médio seria uma dor de cabeça ainda pior. Em 1967, nem Israel nem seus vizinhos árabes precisavam de muito incentivo. Eles mergulharam direto numa crise que todos esperavam há anos. – 24 horas após o aviso soviético, o comandante supremo do Egito, o Marechal de Campo Amer, colocou o exército em alerta total para a guerra. O tenente-general Aval al-Qadi, chefe de operações, disse a Amer que mais da metade do exército, incluindo algumas de suas melhores tropas, estavam ocupadas no Iêmen. Não estavam em condições de lutar contra Israel. Amer assegurou-lhe que lutar não fazia parte do plano, foi apenas uma demonstração em resposta às ameaças de Israel à Síria. 2 dias depois, o Egito mergulhou mais fundo na crise. Ele expulsou as forças de paz da ONU que patrulhavam a fronteira com Israel desde 1956 e deslocou tropas para o deserto do Sinai. O exército israelense, ainda obcecado pela Síria, foi muito mais paciente com o Egito no início. Shlomo Gazit,
que era chefe de análise de inteligência militar, disse a diplomatas americanos que Israel fora pego de surpresa pelo ataque do Egito, mas era uma farsa elaborada e que só ficaria séria se o Egito bloqueasse o porto de Eilat no Mar Vermelho, bloqueando assim o Estreito de Tirã. O clima foi estimulado pela onipresença da estação de rádio de Nasser, Sawt al-Arab, a voz de todos os árabes. Transmitido do Cairo para o resto do Oriente Médio, era uma ferramenta vital da política externa de Nasser. Ao longo da crise, o seu principal locutor, Ahmed Said, leu uma série de ameaças de gelar o sangue de Israel. Os israelenses não desmentiram o blefe de Nasser quando ele expulsou as forças de paz da ONU e enviou mais tropas para o Sinai. Então, ele dobrou as apostas. No dia 22 de maio, ele proibiu a navegação israelense do Estreito de Tirã, a entrada do Golfo de Aqaba, reimpondo efetivamente o bloqueio do porto de Eilat, que havia sido levantado em 1956. Em uma base aérea no deserto do Sinai, Nasser anunciou que, abre aspas, se Israel deseja ameaçar a guerra, dizemos a ela, você é bem-vinda. Fecha aspas. Uma foto mostra Nasser tão jovial como sempre, cercado por jovens aviadores felizes, sorrisos brilhantes através do granulado preto e branco naquele momento. A imagem que Nasser desejava foi bombada em todo o mundo. O líder dos árabes desafiando o Estado judeu, cercado pelos símbolos de uma força de combate moderna, pilotos de jato prontos para a ação. Nasser parecia animado, quase que como uma criança intoxicada pela enormidade da linha que ele acabara de cruzar. Os americanos responderam 42 minutos após o anúncio do Cairo, balançando a perspectiva de uma visita do vice-presidente dos Estados Unidos, Rupert Humphrey, se a crise fosse evitada. O presidente Lyndon Johnson estava zangado. O secretário-geral da ONU, U Thant, estava no ar, voando para o Cairo em uma missão de paz quando Nasser fez a sua nova ameaça. Nasser repetiu a promessa que já havia feito aos americanos e aos soviéticos de que o Egito não daria o primeiro tiro. Mas U Thant concluiu melancolicamente que, a menos que se pudesse encontrar uma maneira de contornar o bloqueio de Eilat, a guerra era certa. No dia seguinte ao fechamento do estreito por Nasser, o primeiro-ministro israelense Levi Eshkol e o gabinete ordenaram uma mobilização total. Em 48 horas, 250 mil homens foram colocados em campo. Após o serviço militar obrigatório, todos os homens israelenses foram realocados em uma unidade de reserva. Em alguns dias, a maioria dos homens israelenses com menos de 50 anos usava algum tipo de uniforme militar. A pressão estava esmagando o general Rabin. Contra todas as evidências militares, ele se convencera de que estava levando Israel a uma catástrofe. Após uma sequência incontável de maços de cigarro consumidos, Rabin entrou em colapso nervoso. Ele dormiu por quase 24 horas, se recuperou e voltou ao trabalho. A diplomacia internacional tentou resolver a crise antes de que ela se transformasse em uma guerra em grande escala. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Abba Eban, voou para Washington para uma reunião urgente com o presidente Lyndon Johnson. Em 1956, quando Israel atacou o Egito como parte de um acordo secreto com a Grã-Bretanha e a França, os americanos rotularam Israel como agressora e o forçaram a se retirar da terra que conquistou. Desta vez, Eban queria o consentimento de Johnson para a luta de Israel. O presidente dos Estados Unidos alertou Israel para não disparar o primeiro tiro. Ele disse a Eban para não se preocupar com o ataque egípcio. Não era iminente e, se viesse, ele daria uma surra neles, segundo as suas próprias palavras. Johnson indicou ainda que trabalharia em maneiras de abrir o Estreito de Tirã, talvez com uma força-tarefa naval multinacional, mas queria tempo para ver se poderia funcionar. Abba Eban decidiu que Israel teria que se mover no ritmo da América, mas o exército estava pronto para atacar e os generais estavam ficando frustrados. Eban irritou os militares. Os generais ficaram furiosos quando o gabinete concordou no dia 28 de maio em esperar 2 semanas. Para eles, era muito mais do que o Estreito de Tirã. O que importava era o quadro geral.
Nasser estava unindo todo o mundo árabe contra eles. Ele havia movido divisões para o deserto do Sinai, tornando-se uma ameaça direta às fronteiras de Israel. Nasser era o líder indiscutível do mundo árabe desde 1956. Agora, enfrentando os odiados israelenses, sua posição entre os árabes como ídolo político foi reforçada. Ele realizou uma entrevista coletiva com jornalistas estrangeiros no Cairo em 28 de maio, na qual vinculou a crise no Sinai e no Estreito de Tirã como uma agressão de Israel aos palestinos. A coexistência não era possível porque Israel, disse ele, havia roubado e expulsado os palestinos em 1948. Israel também receberia o que estava por vir por ameaçar marchar sobre Damasco, ocupar a Síria e derrubar o regime árabe sírio. A confiança de Nasser forçou o rei Hussein da Jordânia a um canto. Hussein não confiava em Nasser. Ele confidenciou ao chefe da estação da CIA em Amman, Jack O'Connell, que se tornou um confidente próximo que estava convencido de que a Cisjordânia era o alvo estratégico de Israel. Os oficiais superiores de Hussein pressionavam por uma coordenação mais estreita com Nasser. Para Hussein, tudo se resumia à sobrevivência. Ele decidiu pela reconciliação com Nasser. Ele acreditava que, se ficasse fora da guerra, uma erupção entre os seus súditos palestinos poderia causar o colapso de seu regime. Se ele lutasse, a cobertura aérea egípcia poderia atrasar o avanço de Israel na Cisjordânia por tempo suficiente para que a ONU impusesse um cessar-fogo. No dia 30 de maio, o rei Hussein voou para o Cairo e fez o acordo. Quando ele voltou para Amman, multidões delirantes, felizes, tentaram erguer sua Mercedes para que pudessem levá-la de volta ao palácio. Hussein não se iludiu. As multidões o amavam, porque Nasser o havia aceitado, e não o contrário. Mais tarde, ele disse ao historiador Avi Shlaim, abre aspas, eu sabia que a guerra era inevitável. Eu sabia que iríamos perder. Eu sabia que nós na Jordânia estávamos ameaçados. Ameaçados por duas coisas. Ou seguimos o curso que fizemos, ou, alternativamente, o país poderia se despedaçar se ficássemos de fora. Fecha aspas. E no próximo vídeo, vamos para a segunda parte desta épica história a respeito da Guerra dos 6 Dias. Um grande abraço e até a próxima.